Deixar mais um texto da palavra do Senhor que está em Tito, capítulo 2, versículo 11. Este texto vem falando sobre a graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse texto vem falando que a graça de Deus, ela se manifestou trazendo salvação a todos os homens. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. Deus hoje está falando com o homem. Deus estendeu a sua graça. Existem manifestações da graça de Deus, como alguns estudiosos falam da graça comum, que é a graça de Deus pelo qual Ele dá às pessoas inumeráveis bênçãos que não fazem parte da salvação. A palavra comum, quando falamos graça comum, significa alguma coisa comum a todas as pessoas, todos recebem, que não está restrita somente aos cristãos. Mateus capítulo 5, no versículo 44, Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. A chuva vem para todos, o sol ele nasce para todos. Salmo 145, no versículo 9, diz que o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom para todos. Depois o versículo 15. Em ti espero os olhos de todos, e tu ao seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Isso é a graça comum de Deus. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos, Ele é benigno até com os ingratos e maus. Isso é a graça comum. Mas existe a graça salvífica, é a salvação de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Hoje nós estamos na chamada dispensação da graça. A porta ainda está aberta. A porta chamada graça está aberta e todos podem entrar. O que é uma dispensação? É um período de tempo, de duração definida, em que Deus revela ao homem a sua vontade pessoal. Essa dispensação chamada graça, ela teve início praticamente no dia de Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo. Atos capítulo 2, nós temos ali o derramamento do Espírito Santo, em que todos foram cheios do Espírito Santo, em que Deus derrama o seu Espírito sobre ali a igreja do Senhor. E essa dispensação é o favor de Deus para com o homem. Deus está concedendo graça, Deus está concedendo a salvação ao homem. Mas de onde vem essa graça de Deus? A graça de Deus, ela conduz as pessoas à salvação. De onde vem essa graça? Ela brota do imensurável amor de Deus para com o homem. Nós temos uma das declarações lindas da Bíblia, que está em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus enviou seu Filho. Jesus, ele veio aqui a esta terra. Jesus entregou a sua vida por nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz que ele se esvaziou,
tomando a forma de servo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então a graça, ela vem do amor de Deus para com o homem pecador. Qual a condição do homem diante de Deus? Nós vemos em Romanos, no capítulo 5, lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, nos mostra ali que Adão trouxe o pecado e Adão trouxe a morte. Cristo trouxe a graça e a vida. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, ou seja, pela ofensa de um homem, Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um ato de justiça feito por Jesus veio a graça. Jesus entregou a sua vida por nós. Jesus, ele derramou seu sangue na cruz, porque na cruz está o ponto culminante da graça de Deus. Não é possível separar a graça da cruz. A cruz e a graça formam uma unidade inseparável. Evangelho sem cruz não é evangelho. Apocalipse 5,9 diz: porque foste morto, falando de Jesus, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Ou seja, o ouro, a prata, a riqueza, ela não compra a salvação. A salvação, ela vem pela graça de Deus. A salvação, ela vem pelo sacrifício de Jesus na cruz. 1 Coríntios 6,20, Paulo diz: pois foste comprado por mais elevado preço. Ou seja, você é importante para Deus. Você foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Nós custamos um preço muito caro, que foi o sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Jesus entregou a sua vida por nós. Então o texto diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça se manifestou através de Jesus. Versículo 12: educando-nos para que, renegados em piedade as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, viver para o Senhor. Jesus constituiu uma igreja para si. Jesus, ele comprou a sua igreja com seu sangue, para que hoje nós, como igreja do Senhor, possamos andar com ele, possamos servi-lo, possamos amar o Senhor e possamos vivermos separados deste mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, o nosso coração não pode estar aqui. Nós precisamos estar com o coração voltado para o Senhor a cada dia. No versículo 13, aguardando a bendita esperança. Qual que é essa bendita esperança? É a vinda do Senhor. Aguardando, nós aguardamos. 1 Pedro, ele chega a dizer que nós fomos regenerados para uma viva esperança. A viva esperança do cristão é estar com o Senhor. A viva esperança de cada cristão é morar nas mansões celestiais, é morar na Nova Jerusalém. Ali não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, não haverá dor. Aqui fala que nós, aguardando a bendita esperança, precisamos aguardar com fé, aguardar com esperança, aguardar com confiança, estamos em Jesus, estamos em comunhão com o Senhor, estamos orando, estamos pregando o Evangelho, estamos orando também por aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus, porque Deus quer trazer salvação, Deus quer trazer restauração, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aqui fala de grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que há de vir com poder e grande glória, que nós possamos aguardar, o qual a si mesmo se deu por nós. Jesus entregou a sua vida por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos aqueles que fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Jesus comprou a sua igreja com seu sangue. A Bíblia diz que naquele dia estaremos para sempre com o Senhor.
Hoje a graça está sendo estendida a todos os homens. Mas a rejeição da oferta da graça segue-se ao juízo. Quantas pessoas têm rejeitado essa oportunidade? Quantas pessoas têm rejeitado a palavra de Deus? Quantas pessoas não têm ouvido a palavra do Senhor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A Bíblia diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus está falando, Deus está chamando, a porta ainda está aberta, todos podem entrar, todos são bem-vindos. Quando entramos por essa porta, nós recebemos o perdão, nós somos lavados no sangue de Jesus Cristo. Jesus, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que tem sede, diga: venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Todos são convidados, mas a rejeição da oferta da graça segue-se o juízo. A Bíblia diz que ele virá em chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus, contra aqueles que não obedecem ao Evangelho do Senhor. Jesus, ele vai voltar. Jesus, um dia, ele vai vir. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Hoje Deus está estendendo a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, porque nós fomos comprados com preço muito caro. Nós custamos o sangue de Jesus. Você custou o sangue de Jesus. Que nós possamos falar dessa graça, que nós possamos falar que Jesus vive, que Jesus entregou a sua vida por nós. Que Deus abençoe e fortaleça o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém.